presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, determina suspensão nacional de processos sobre compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial. Conselho Nacional de Justiça e Governo do Distrito Federal firmam acordo para desenvolvimento de tecnologia inédita para egressos do sistema prisional. Presidente do STJ apresenta em Fórum da ONU as boas práticas da Corte para o desenvolvimento sustentável. Entre os avanços destacados pelo presidente do STJ em Nova York está o processo judicial eletrônico, que contribuiu para a padronização e a eficiência operacional. E as 7.000 urnas eletrônicas mantidas pelo TSE prontas para o uso. Esse conjunto de equipamentos precisa estar pronto, preparado para dar conta do serviço no campo eleitoral. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais em andamento que tenham como base o compartilhamento de dados fiscais e bancários de contribuintes sem autorização judicial e para fins penais. A questão está sendo discutida no Supremo em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O processo foi incluído na pauta de julgamentos do plenário no dia 21 de novembro e tramita em segredo de justiça. No processo, o MPF contesta a decisão do TRF3, que anulou a ação penal diante do compartilhamento de dados obtidos pela Receita Federal com o EMP. Pela decisão do ministro, ficam suspensos também todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal que tenham sido instaurados sem prévia autorização do Poder Judiciário usando dados compartilhados. Na decisão, o ministro Dias Toffoli solicitou também informações sobre como é feito esse compartilhamento de dados com a Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, Procuradorias Gerais de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça modificou um acórdão sobre herança. O STJ decidiu que deve prevalecer o valor no momento do bem doado e não o valor atualizado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia decidido que o valor atualizado de um imóvel doado aos herdeiros deveria ser considerado na hora da partilha. Mas o Superior Tribunal de Justiça determinou que deve prevalecer o critério objetivo do valor certo ou estimado do bem no momento em que foi doado aos herdeiros. No caso analisado pela terceira turma aqui do STJ, um terreno no valor de R$100 mil foi vendido a uma construtora. Um ano depois, os donos do lote cederam o crédito pela venda aos únicos herdeiros na época. Em 2000, a empresa, para quitar o crédito da venda, consentiu à parte dos herdeiros a escritura de 2 apartamentos e 3 boxes erguidos no terreno. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou a necessidade de instituir um critério objetivo que não sofra a influência de elementos externos, seja de natureza econômica, temporal ou mercadológica. E se esses elementos, porventura existirem, devem ser experimentados exclusivamente pelo donatário, não impactando o acertamento igualitário da herança. A ministra explicou ainda que a finalidade da colação é igualar as legítimas e que a razão desse instituto é impossibilitar que um dos herdeiros esteja em desvantagem em relação aos demais, salvaguardando o direito concedido a todos. O Cadastro Nacional de Não Perturbe para serviços de telecomunicação já está disponível. O cadastro serve para quem não quiser mais receber ligações de telemarketing das empresas. A lista nacional e única e é válida para clientes das empresas Algar, Claronet, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. Ainda segundo a Anatel, o prazo para o bloqueio é de 30 dias após a solicitação do cliente. As prestadoras que descumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas com multa no valor de até R$50 milhões. A implementação da Lista Nacional de Não Perturbe regula apenas as chamadas feitas pelas empresas de telecomunicações, o que não se estende às chamadas realizadas por companhias de outros setores. O cadastro pode ser feito no site criado pelas empresas. De acordo com a Anatel, também será possível bloquear especificamente um serviço oferecido pelas empresas de telecomunicação. Celular fixa, telefonia fixa, internet e TV por assinatura. Estudos de mercado estimam que pelo menos 1/3 das ligações indesejadas no Brasil sejam realizadas com o objetivo de vender serviços de telecomunicações.
Em Minas Gerais, um supervisor de estágio não conseguiu o direito de ser remunerado como professor. Apesar da nova lei do estágio garantir esse direito, o contrato questionado por ele na Justiça é anterior à promulgação das normas. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais negou o pedido de pagamento das diferenças salariais feito pelo supervisor de estágio da Fundação Presidente Antônio Carlos. Na reclamação trabalhista, o profissional questionou o contrato de trabalho com a instituição em vigor entre março de 2004 e outubro de 2007. Nesse período, apesar de ter sido admitido para a área administrativa, ele alegou ter supervisionado estagiários. Por isso, pediu o pagamento de diferenças salariais, ou seja, a remuneração da hora-aula de professor. O pedido do profissional foi feito com base na mudança promovida pela Lei do Estágio, que entrou em vigor em 2008. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.788 preconiza que o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, esclareceu que a Justiça do Trabalho tem entendido que a supervisão do estágio está inserida no exercício da docência. No entanto, o caso em questão é anterior à vigência da lei atual. Assim, o relator negou o pedido do supervisor de estágio por falta de previsão legal na época em que o contrato de trabalho estava em vigor. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, Justiça da Paraíba discute a efetivação do Escritório Social e Cidadania para egressos do sistema prisional. A proposta do projeto é reunir em um mesmo local atendimentos e serviços, fornecendo suporte aos egressos do sistema prisional e suas famílias. Reforma da Previdência. O texto ainda precisa ser aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados antes de seguir para o Senado. A votação está marcada para começar no dia 6 de agosto, depois do recesso parlamentar. Quem já tem direito de se aposentar pode escolher entre as atuais regras ou as que serão aprovadas. Os documentos de Patrícia comprovam que ela trabalha com carteira assinada desde os 18 anos. A secretária executiva fez planos para se aposentar em abril do ano que vem, mas com as mudanças nas regras da Previdência Social, 2 anos de estágio não contaram no cálculo. Para se aposentar em melhores condições, ela terá de trabalhar até junho de 2021. Continuar trabalhando para a gente ter um país melhor para todos nós. Não só para mim que estou me aposentando agora, mas para gerações futuras de vocês, que são jovens, meus filhos, gerações que vêm aí. Mudar as regras da Previdência Social é uma discussão antiga e que nos últimos anos ganhou força. Neste mês de julho, algumas mudanças já foram aprovadas em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Mas é preciso uma nova votação na Casa e depois no Senado Federal para entrar em vigor. A previsão dos parlamentares é que em até 2 meses a reforma passe por todos os trâmites na Câmara dos Deputados e no Senado para começar a valer. O assunto é polêmico e gera muitas discussões sobre direito dos trabalhadores. Mas uma coisa é certa, independentemente do que for aprovado, quem já tem o direito de se aposentar pode escolher entre as regras atuais ou as que serão aprovadas. Segundo esse advogado, isso vale para qualquer direito, porque a legislação não pode retroagir. Quem já cumpriu os requisitos para aposentadoria, ou seja, aquela questão dos pontos, 86, 96 pontos, ou a idade para aposentadoria por idade, 65 homens, 62, 60 anos de idade a mulher, com 15 anos de contribuição ambos, ou 35 anos de contribuição, um homem e 30 a mulher, vai poder se aposentar independentemente da reforma. Ou seja, se cumprir os requisitos, já pode pedir aposentadoria a qualquer momento, antes ou depois da reforma. Por isso, a recomendação para o trabalhador que já pode se aposentar é esperar a reforma entrar em vigor para decidir qual o plano mais vantajoso. Agora, para quem ainda não tem os critérios para solicitar o benefício, pode haver muitas mudanças. O que a reforma está trazendo é unificando
as modalidades de aposentadoria, o que a gente chama de espécie de aposentadoria, numa coisa só, exceto as aposentadorias programáveis, né? As aposentadorias não programáveis eles estão alterando pouca coisa, que seriam as aposentadorias por invalidez ou por incapacidade. As aposentadorias programáveis, idade, tempo de contribuição especial, eles estão basicamente tornando uma que existe com idade mínima. E aí está traçando certas diferenciações a depender do grupo profissional. Mas ainda é muito cedo para firmarmos um posicionamento sobre como ficarão essas regras. O Conselho Nacional de Justiça e o governo do Distrito Federal firmaram hoje um acordo para desenvolvimento de uma tecnologia inédita para quem já cumpriu a pena e está saindo do sistema prisional. Quem acompanhou e tem as informações é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. E foi isso mesmo, a assinatura deste acordo aconteceu aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal e contou aí com a participação do presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, o ministro Dias Toffoli, também o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e outras autoridades que vieram acompanhar essa solenidade. E olha só, esse é um aplicativo inédito no Brasil. Ele vai começar a ser desenvolvido agora no segundo semestre de 2019 e vai ser um aplicativo voltado para os egressos do sistema prisional, ou seja, aqueles que estavam no regime fechado e agora vão passar para o regime aberto. É um aplicativo com vários serviços que vão ser ofertados a essas pessoas e também aos familiares. E para falar um pouquinho mais sobre este assunto, eu estou aqui com o juiz auxiliar da presidência do CNJ e também o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Dr. Luiz Geraldo Lanfredi. Dr. Luiz, como é que vai funcionar na prática este aplicativo? Essa é mais uma iniciativa desse programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça, da gestão do ministro Dias Toffoli para o sistema prisional. Programa esse que está sendo desenvolvido em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Você, como bem ressaltou, é uma iniciativa inédita na medida em que nós vamos agora estruturar uma solução de tecnologia justamente para facilitar a vida dessas pessoas que deixam o sistema prisional e carregam consigo todo um estigma de terem passado, né, por um confinamento, por uma situação de privação de liberdade, e agora se encontra num momento mais sensível, que é justamente a busca da reintegração, da ressocialização. Esse aplicativo ele vai permitir que essas pessoas recebam em tempo real informações, notícias, enfim, uma série de serviços que vai ser disponibilizado nessa plataforma virtual para que elas possam se engajar no atendimento ou na convocação que muitas vezes vai ser recebida nesse aplicativo para que possa, portanto, receber serviços, para que possam receber orientações educacionais e assim conseguirem alcançar esse propósito da reintegração, que é o que todos nós, como sociedade, esperamos dessas pessoas. Doutor Luiz, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Jornal da Justiça, lembrando a vocês que, olha só, a expectativa é de que no fim do ano ele já esteja aí na prática e depois seja replicado em todo o país. E a cobertura completa de como foi a assinatura deste acordo, você vai acompanhar amanhã no Jornal da Justiça, a primeira edição. E agora voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigada, Carla. E uma reunião no Tribunal de Justiça da Paraíba discute a efetivação do Escritório Social e Cidadania justamente para egressos do sistema prisional. O Escritório Social, um dos eixos do programa Cidadania nos Presídios do Conselho Nacional de Justiça, foi o tema principal no encontro de trabalho entre a representante do CNJ, magistrados do TJPB e algumas secretarias do governo do estado da Paraíba. A proposta do projeto é reunir em um mesmo local atendimentos e serviços, fornecendo suporte aos egressos do sistema prisional e suas famílias em diversas áreas como saúde, qualificação, encaminhamento profissional e atendimento psicossocial. Nós começamos a identificar quais seriam as responsabilidades de cada ator ou de cada pasta do Estado, tanto no espaço da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, agora com a chegada do Empreender PB, para estabelecer estratégias no sentido de pensar a qualificação e a ampliação de rede para receber o pessoal egressa do sistema. Onde as pessoas que estejam capacitadas, seja na área de serviços, a formação de eletricista, por exemplo, de mecânico, de peças, ele possa se tornar um empreendedor autônomo com o crédito do programa Empreender e construir o seu próprio negócio.
A regularização de documentação civil também foi pauta da reunião. Ziza Maia, gerente executiva de ressocialização da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, destacou que já estão sendo elaboradas estratégias de sensibilização das famílias dos presos, para que até o final deste ano haja a devida emissão da documentação básica nos presídios. A Secretaria de Administração Penitenciária tem dialogado com as direções das unidades para tentar fazer um levantamento, um diagnóstico hoje real, concreto, das pessoas que estão sem documentação original nas unidades, para que a gente possa buscar somar esforços conjuntos para tentar fazer a emissão, a partir de agora, dessa documentação de uma forma mais ágil, de uma forma mais coletiva. O juiz titular da VEPA, Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa, José Geraldo Pontes, acredita que o escritório social é uma oportunidade funcional para reeducar e ressocializar os egressos. Alcançar esse objetivo, que é ressocializar essas pessoas que saem da prisão. De maneira que vamos ver a possibilidade de destinar recursos para a recuperação social desses ex-presidiários, digamos assim, visando uma política social voltada para essas pessoas sem amparo. E a seguir, onde ficam as urnas prontas para uso armazenadas pelo TSE? Este é o depósito de urnas do TSE. São mais de 2.800 metros quadrados. O presidente do STJ participou nesta terça-feira, nos Estados Unidos, de um fórum da Organização das Nações Unidas pelo Desenvolvimento Sustentável do Planeta. Em Nova York, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, apresentou as boas práticas já aplicadas no STJ que contribuem para a Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. O ministro representou o Poder Judiciário brasileiro no High Level Political Forum 2019. O encontro, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas, tem o objetivo de fazer revisões periódicas da Agenda 2030 para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no mundo. Durante o discurso, o ministro lembrou que há 20 dias o STJ assinou um memorando de entendimento com a ONU Meio Ambiente que demonstra, na prática, o comprometimento da Corte com a Agenda Ambiental 2030. É a justiça que vai igualar a todos, é a justiça que vai fazer com que as regras da sustentabilidade sejam observadas, a justiça que vai coibir abusos, a justiça que vai garantir um índice importante que ninguém fala, um índice da felicidade da população. Portanto, é fundamental um ambiente democrático e, neste ambiente democrático, uma justiça que seja séria, que seja justa e que seja equilibrada. A gente tem aqui a voz do Judiciário, tão bem representado pela mensagem do ministro, nos anima, porque precisamos de todos os atores envolvidos nesta agenda, na construção da Agenda 2030, e o Judiciário é um ator fundamental, e eu, como cidadã, fiquei muito emocionada em ouvir as palavras do ministro e perceber o quanto o Judiciário, por meio da sua representação, está fazendo a diferença e fará ainda mais, mobilizando os seus pares e o nosso sistema para remarmos juntos aí junto ao objetivo do desenvolvimento sustentável. Entre os avanços destacados pelo presidente do STJ em Nova York está o processo judicial eletrônico, que contribuiu para a padronização e a eficiência operacional. Só para se ter uma ideia, antes da informatização, a saída do processo da Corte de Origem ao relator no STJ levava em média 6 meses. Atualmente, esse trâmite leva menos de 24 horas em 98% dos casos. O ministro também ressaltou que o STJ tem mais de 5.000 colaboradores, 33 magistrados e recebe mais de 700 mil visitantes por ano. Em abril deste ano, quando completou 30 anos de instalação, já havia apreciado quase 7 milhões de processos. Além disso, o STJ foi a primeira corte do país desde 2008 a criar estrutura para disseminar práticas de sustentabilidade e atuar na capacitação de servidores públicos para propor parâmetros de sustentabilidade em todas as aquisições, uma prática já replicada para mais de 16 mil pessoas em todo o país.
O Tribunal Superior Eleitoral tem 7 mil urnas eletrônicas em reserva técnica. Essas urnas são utilizadas para atender necessidades dos tribunais regionais. Este é o depósito de urnas do TSE. São mais de 2.800 metros quadrados. O pé direito alto permite até a entrada de carretas para facilitar o transporte de equipamentos e o uso de estantes empilhadeiras para guardar as urnas de forma mais organizada. Parte das prateleiras está vazia, porque 11 mil urnas, modelo 2004, foram descartadas. Motivo, o tempo de uso. Foram levadas para reciclagem. Aqui no depósito do TSE fica guardada a reserva técnica, parte das urnas. Hoje são 7 mil equipamentos, que podem ser usados para substituir aqueles com problemas ou atender a outras necessidades dos tribunais regionais eleitorais. Esse conjunto de equipamentos precisa estar pronto, preparado, para dar conta do serviço no campo eleitoral. Os regionais eles têm sua reserva técnica, suas urnas de contingência também. Então, essa reserva técnica nacional, que a gente pretende restabelecer ela para 15 mil urnas, é apenas para poder atender alguma coisa que a gente não possa, que o terreno não possa fazer por si só. Então, se tiver algum problema, desde um incêndio, um alagamento em algum depósito de urnas, essa reserva técnica atenderia, mas também algum tipo de intercorrência que uma alta taxa de falha em determinado local, a gente tem tempo de atender com urnas. O cuidado começa nas embalagens. As caixas são resistentes para aguentar muito tempo de uso e o peso da urna, 10 quilos. Por conta da umidade, elas não podem ficar no chão e estão sempre empilhadas. Outro detalhe é o ar refrigerado do depósito. Esse controle preserva os componentes eletrônicos, mas a garantia de que elas estão em bom funcionamento vem com os testes. A cada 4 meses as urnas são ligadas, as suas baterias são recarregadas e são feitos procedimentos de teste. Nesses procedimentos, a gente avalia se o equipamento está em funcionamento. Caso não esteja, a gente abre um chamado técnico para correção. Ela dura, em média, 10 anos. Nós usamos nesses 10 anos por 6 eleições. Depois da 6ª eleição, a gente faz todo um procedimento de justificativa técnica para descartar. E aí entra o processo de descarte ecologicamente correto. Os técnicos do TSE se revezam no trabalho de manutenção. Cuidam com carinho. Primeiro, olham o estado de conservação das etiquetas do modelo e da Justiça Eleitoral. Verificam o teclado, as tampas do equipamento, a memória e o cartão de dados. É um sistema que testa exaustivamente os componentes internos da urna, como memória, placa-mãe, processador, os teclados, tanto do terminal do mesário como do eleitor, os vídeos, leitor biométrico, impressora e todos os outros componentes. Isso tudo, esse processo, esse teste, dura em média 6 horas. São problemas diversos, acho que não existe um problema mais comum. São poucos problemas, mas a gente está suscetível a problemas causados no leitor biométrico, no módulo impressor, nos LCDs. Então, são diversos problemas, mas a ocorrência é baixa. E quando esses problemas aparecem, a urna é encaminhada para manutenção corretiva no próprio local de armazenamento. Então, um técnico contratado vem até o local que a urna está armazenada e faz o conserto. Você deve estar perguntando, mas precisa de tanto cuidado assim? Não pode falhar, porque é nossa missão entregar, garantir que a urna esteja funcional no dia da eleição. Então, para isso, existe esse processo de manutenção preventiva. De teste em teste, o trabalho não para, mesmo quando o ano não é eleitoral. Rigor para garantir o voto e a segurança do processo eleitoral, sem atropelos técnicos, com a urna em perfeito funcionamento. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça para com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite que está em casa. Eu começo o giro de hoje falando de uma notícia do Amapá. No estado, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão, na terceira fase da Operação Extunc. Os mandados foram cumpridos em Macapá e Santana. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro e indisponibilidade dos bens dos investigados. Os nomes dos acusados não foram divulgados. A investigação busca desarticular um esquema de desvio de recursos do INSS. O prejuízo aos cofres públicos passa de 12 milhões de reais.
Já em São Paulo, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem denunciado na Operação Stalker. A denúncia aponta que o homem fingia ser produtor de TV para cometer uma série de crimes contra mulheres. Ao todo, foram 10 vítimas entre os anos de 2016 e 2018. E também em São Paulo, 19 integrantes do movimento Sem Teto foram denunciados pelo Ministério Público. O inquérito teve início depois da queda do edifício ocupado no Largo do Paissandu em 2018. Segundo as investigações, o grupo ameaçava os ocupantes para pagar taxas para permanecer no imóvel invadido. E o recado agora é para você que está em casa. Quer rever alguma de nossas reportagens? É só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Fique agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.